Amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos reunidos nesta manhã e podermos compartilhar a palavra do Senhor de forma tão oportuna, tão livre, uma manhã graciosa, que começou com um começo de manhã, ainda madrugada, né, com uma chuva muito forte, aqui também, porque a gente fala lá da Zona Sul, a gente não sabe se estendeu-se para a Zona Leste, mas graças a Deus, nós temos orado, inclusive, para que Deus envie chuva, para que regue a terra, para que nos livre, né, de qualquer regulamento aí que impeça, né, a nossa vida, a nossa saúde. A gente tem buscado isso, né, e Deus tem abençoado, trouxe essa chuva, depois firmou o tempo para que nós estivéssemos juntos aqui, reunidos, louvando ao Senhor. Eu sempre começo essas oportunidades que tenho de pregar a palavra do Senhor aqui com vocês, trazendo um motivo de muita alegria lá da nossa congregação, e nós nos ajuntamos, como foi mencionado aqui, motivo de gratidão a Deus, nos ajuntamos ontem com as crianças para celebrarmos então o Dia das Crianças, mas agora com um diferencial. Nós, como eu relatei no último momento que estivemos aqui, nós estamos enfatizando, inculcando na cabeça deles esta divisão etária com as determinações dos grupos. Então a gente tem os infantis, nós temos os juvenis, nós temos a Liga, nós temos a UCA, e já conversei com as mulheres que teremos as mulheres em ação, estamos organizando desta forma. E nada melhor do que ver, por exemplo, a UCA ontem empenhada, os meninos, a nossa UCA é muito pré-UCA ainda, nós não temos ainda uma UCA de 16, 17, 18 anos, mas temos uma UCA de 12, 13, 14 anos, e eles estiveram ontem então ajudando, auxiliando na parte da manhã, fazendo toda a organização, pregando bolas, enchendo bexigas, limpando, levando cadeiras, estiveram ali empenhados nisso, e chegou um momento que eles perguntaram, como é que vai ser a nossa participação? E aí que foi bastante interessante, porque eu ajuntei, então todo o grupo da UCA, tinha uns 8 adolescentes, falei, deixa eu explicar para vocês como vai acontecer, e mostrei para eles que a gente ia fazer um sistema de bases, de estações, que as crianças iam passando, em cada estação teria história, o louvor, teria um trabalho manual, ou então um lanche. E quando eu falei lanche, eles falaram assim, lanche? Nós vamos ter lanche? E eu falei, não, o lanche é para as outras crianças, vocês são a UCA, e vocês estão ajudando hoje a fazermos uma programação para os menores. Eles falaram, e a gente não come? Eu falei, nenhuma bolinha, nenhum chocolate. Então nós vamos, vocês vão entregar na mão deles, não pode tirar dos pequenos. Eles falaram, não vale, pastor, né? Desse jeito não vale, nós trabalhamos muito aqui. Eu falei, eu sei, vocês se dedicaram, nós estamos muito felizes pela participação de vocês. E começamos a mostrar agora essa diferença de um grupo fazendo e trabalhando em prol de outro grupo, sem se envolverem, sem participarem, e aqueles que estavam trabalhando, arrumando, não seriam depois também todos que estariam nas equipes, nas bases e tudo mais. Enquanto eu conversava com eles, falava, poxa pastor, mas não dá para ter nenhum pãozinho com mortadela? Aí eu falei, dá. Aí a gente então nós tomamos um lanche juntos, encerrando aquele período, falei, agora vocês estão dispensados, podem voltar para casa, que vai chegar outra equipe que vai trabalhar então com eles, que também eram mulheres e eram pessoas dali também, fora aqueles que vieram aqui da sede, a Érica, nós ficamos muito felizes de vê-la participando, na Elizabeth, e sempre a Bel e Nina ali, ajudando e fazendo toda a parte de organização e tudo mais, entre outros que têm apoiado e abençoado esse trabalho. Continuem orando, porque a gente se alegra muito com eles. Tiramos as fotos, estivemos juntos, e foi uma bênção de Deus receber ali quase 40 crianças para estarmos fazendo a nossa atividade, a nossa programação. Amém? Com os adolescentes, com a UCA,
nós temos na escola bíblica, que funciona aos sábados à tarde, nós temos estudado o livro do profeta Daniel. E mais do que contar uma história na história bíblica, na escola bíblica, para que eles aprendam uma história bíblica, nós estamos trazendo o que está por trás dos escritos do profeta Daniel. Quais os princípios que nós nos apropriamos? O que mexe conosco, o que tem a ver com o nosso dia a dia? E temos enfatizado que a marca maior neste texto do livro do profeta Daniel, e nós fomos até o capítulo 3. Então, capítulo 1, 2 e 3, cada escola bíblica reforçando, voltando, enfatizando. Em cada um desses momentos, o que nós destacamos mesmo é que os jovens envolvidos nesta história, especialmente, os jovens ali de Ananias, Misael e Azarias, junto com Daniel, estes 4 jovens que tão prematuramente tiveram que ser levados para outra pátria, para outro lugar, naquela primeira investida de levar escravos. Nabucodonosor então leva, dentre muitos, esses 4. E eu disse para eles, a principal marca destes jovens é que eles não eram pegos de surpresa. Os acontecimentos que eles experimentaram na Babilônia não os tomavam de surpresa. Eles não tinham que decidir na última hora. Eles não tinham que se envolver com uma decisão que os afligisse de última hora: devo ou não devo, faço ou não faço, vou ou não vou, como ou não como. Quem lê o livro fica com uma interrogação: será que eles estavam preparados? Talvez não para os confrontos, mas já estavam preparados dentro daquilo que eles conheciam e conheciam bem, apesar de serem jovens, apesar de serem novos. Eles estão em outro lugar, em outra pátria, em outro destino, mas eles têm convicções, posições, eles têm uma visão, eles sabem a quem servem, por que servem, de que forma devem se posicionar antes de acontecerem os fatos. É assim que deve ser a nossa vida cristã. E eu enfatizo então com aqueles adolescentes dizendo: vocês precisam estar preparados. Mas para nós nesta manhã, a pergunta é: nós vivemos dizendo, sextou? A sexta-feira é a melhor oportunidade para que muitas coisas aconteçam. E nós, crentes, devemos viver o nosso dia com, de fato, um coração dedicado a Deus. E um coração dedicado a Deus não pode ser pego de surpresa. Os fatos podem vir de forma surpreendente, mas nós já temos e devemos ter convicções marcadas, posicionamentos firmes, conhecimento bíblico diário, entender a quem servimos e por que servimos, e por que nós vivemos, por que este domingo existe, o que estou fazendo aqui, porque podemos ser surpreendidos sim. Não é apenas a igreja sofredora, a igreja perseguida, que entende estas causas. A gente vive tão regaladamente, tão bem, tão livremente, saímos de nossa casa, chegamos na igreja, cultuamos, voltamos, nos reunimos, nada acontece. Entre aspas, Talvez, no geral, nada aconteça. Talvez, no particular, você tenha muitas lutas. Talvez você venha na igreja justamente para falar: eu preciso estar ali naquele momento, porque na minha casa está uma fornalha ardente.
Talvez esteja realmente acontecendo isso. A gente não conhece. O primeiro desafio nosso, nessa introdução, é olhar a história de Daniel muito mais como princípios do que como história. Muito mais como o que ela traz por trás do que propriamente aquilo que a gente lê nas páginas. A gente enxergar que aqueles jovens, eles tomaram posições muito firmes. É sobre isso que nós vamos compartilhar nesta manhã, que nós vamos falar aos irmãos nessa manhã. O tema é um coração dedicado a Deus. Um coração dedicado a Deus. É evidente que o pastor já mandaria um bilhetinho se eu falasse que nós vamos estudar profundamente capítulo 1, 2 e 3 de Daniel. Não será isso, pastor. Os irmãos podem ficar tranquilos. Também nós não queremos aqui propor que a gente voe sobre tudo dizendo não é importante. Não é importante que você leia, que você aprofunde, que você conheça, por exemplo, a interpretação do capítulo 2, da estátua de Daniel. Nós não vamos entrar e mencionar da estátua que Nabucodonosor tem no seu sonho, nós não vamos entrar em cada parte, não é escatologia aqui. Mas nós vamos falar de um coração dedicado a Deus. As histórias, meus amados, elas continuam sendo escritas. Elas não param. Nós temos as que estão para nós dadas e preservadas por Deus na palavra. Mas as histórias continuam sendo escritas. A minha e a tua história. Elas estão sendo escritas. Podem estar em livros impressos, ou podem ser apenas por livros vivos. Páginas vivas. A história de Daniel, Misael, Azarias e Ananias são histórias relatadas, escritas, preservadas. Os manuscritos chegaram até nós. O texto bíblico é esclarecedor para nós. Mas cá estamos nós, e a nossa história também é importante. A nossa vida em família é importante. Nós temos os nossos dias escritos, não só no livro da vida, mas escritos para as pessoas lerem. O meu livro é lido pelas pessoas, a minha vida é lida. Cada um de vocês tem a sua vida lida no dia a dia. E assim vamos andando. Como construir então este coração dedicado a Deus? Como ele se constrói, como ele aparece, como ele se desenvolve? De que forma posso eu ter um coração dedicado a Deus? Dentro dessas histórias do Daniel, do profeta Daniel, o capítulo 1, só refrescando a mente, para nós entrarmos nos pontos que nós precisamos, o capítulo 1 fala a respeito, então, da ida deles, da saída para a Babilônia. Quando chegam lá, eles são confrontados com uma exigência do rei de que deveriam estar sendo preparados para servir no palácio diante do rei. E por causa disso, todo um protocolo deveriam seguir para estarem devidamente preparados, não só de conhecimento, mas fisicamente também para estarem ali. Então, eles precisam tomar uma posição a respeito disso. E eles tomam essa posição. Eles dizem para os servos do rei: olha, nós não vamos nos envolver com as iguarias do rei. Nós queremos um tratamento diferenciado, e causou espanto naqueles serviçais do rei, porque poderia fazer com que eles ficassem para trás diante dos outros que receberiam então as iguarias do rei. Mas eles assim o fizeram e disseram: nós não vamos nos envolver com essas iguarias. E desenharam um outro protocolo de alimentação, experimentaram, fizeram um teste e foram devidamente aprovados por isso. O capítulo 2, para o nosso resumo, traz aquele momento em que Nabucodonosor tem um sonho. E esse sonho faz com que o rei se aflija.
Ele quer saber a interpretação do sonho. Ele tem os magos, os adivinhadores, e ele os chama para que possam revelar a interpretação. E eles, astutos como sempre, disseram: conta-nos o sonho que nós vamos te dar a interpretação. E o rei, mais esperto do que antes, disse para eles: não, desta vez vamos fazer diferente, porque eu posso contar o meu sonho e vocês inventarem qualquer interpretação, mas eu quero, porque isso me causou espanto, me abalou, eu quero que vocês revelem também o sonho, e depois eu confiarei na interpretação. E se não o fizerem, serão todos mortos. Aí ficou mais difícil. E eles, aflitos, cumpriu-se então a determinação do rei, eles não conseguiram revelar. Foram então os serviçais para pegar os adivinhos, e dentre estes reveladores de sonhos, né, os magos, estava Daniel e seus amigos. Porque o texto bíblico já diz: Deus deu sabedoria a Misael, Ananias e Azarias, mas a Daniel deu muito mais, e deu o poder de interpretação de sonhos. E o livro de Daniel todo tem muitas outras experiências a respeito de sonhos, dos reis pelos quais Daniel conviveu, com os quais Daniel conviveu, e ele interpretou vários deles, de forma momentânea, específica e escatológica e profética. Daniel pede ao rei mais um prazo, porque ele confiaria a Deus, e Deus revelou tanto o sonho quanto a interpretação. Daniel chegou diante do rei e mostrou todo o poder de Deus. O capítulo 3 é emblemático, porque é o capítulo da fornalha. É o capítulo onde não Daniel, mas em evidência estão os três, agora já com outros nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os três agora são confrontados com uma situação em que eles têm que demonstrar a sua fé, seu posicionamento, e se assim fizessem, seriam jogados na fornalha. Sem titubear, eles então dizem que melhor é servir a Deus, que se Ele quiser, pode salvá-los. E se não, eles não se dobrariam àquela estátua de ouro que seria levantada para adoração. Estariam sujeitos à palavra do rei. E assim foi. E por graça e misericórdia, Deus os livrou da fornalha. Esse é o pano de fundo. E como descobrir então esse caminho da construção de um coração dedicado a Deus nessa história, pelo menos nesses 3 capítulos? Primeiro, para um coração dedicado a Deus ser construído, há de haver a percepção de ser um despatriado. Há de haver a percepção de ser um despatriado. Do 1 ao 7 do capítulo 1, vai mostrar isso. Quando eles então são tirados, arrancados, levados, agora são prisioneiros, são tirados da sua terra, são levados para a Babilônia. Verso 4, em evidência, diz: jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Não tem mais pátria, são despatriados. Tem que haver esta percepção de que somos despatriados. Não estamos mais, e agora eu vou fazer ligações com o Novo Testamento, para que nós não fiquemos apenas na história de Daniel. Há de sabermos, nós precisamos saber que nós não temos uma pátria aqui, neste lugar. Somos como esses jovens que foram tirados, ou aguardam o retorno, ansiosamente, com expectativa, esperam retornar, quanto mais breve possível, ou não, ou já criamos raízes na terra de Nabucodonosor, ou já criamos
e instalamos bens nas cidades de Nabucodonosor. Quando eu falo assim, eu estou dizendo que nós, para termos um coração dedicado a Deus, precisamos compreender que esta não é a nossa pátria, não é o nosso lugar. Desfrutamos de uma moradia, de uma casa, de bens, de conhecimento, construímos, deixamos herança, testamentos, mas que pena que muitos crentes entendem que aqui é o lugar onde devem ficar, que a sua herança é neste lugar. Queridos, houve uma época em que a mensagem do Evangelho, do céu, da volta de Cristo, da vida eterna, era muito mais enfática. Não dá para perguntar isso para jovens de 18, 20 anos, porque tem mais do que isso. Então, nós que temos um pouco mais, nós podemos lembrar que era muito mais pregado sobre o céu, a volta de Cristo, sobre a vida eterna. As músicas eram desse jeito. Ah, mas o pastor está saudosista demais. Não, é realidade. Porque senão nós começamos a passar para a próxima geração que nós também esquecemos para onde nós vamos, ou de onde, ou para onde nós temos que colocar a nossa atenção. Nós somos despatriados, nossa pátria não é aqui. Lembram de músicas assim? Enquanto eu falo, talvez você já tenha lembrado, né? Sou forasteiro aqui. Canta comigo. Em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando vou. Que mais? Quem canta outra música? Quem começa uma outra música para lembrar? Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Uma outra música que lembra que somos forasteiros. Caminhão do vô? Caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, glória a Deus, caminhando vou para Canaã, peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz. Então, essa é a nossa jornada, queridos. Um coração dedicado a Deus tem que saber que a nossa terra não é onde habita Nabucodonosor. E essa é a terra de Nabucodonosor. E nós somos forasteiros aqui. O texto de João 14, 1-4 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Amém? Isso tem que ser enfático a um coração dedicado ao Senhor. Se esquecermos essas promessas, dessa palavra, o que será de nós? Que prazer tem nesta vida, se a nossa expectativa não for o lar celestial? Mas um segundo passo para construir esse coração dedicado é uma decisão de consagração, uma decisão de ser separado, consagrado, separado para um objetivo santo. Sede santos como eu sou santo, separados, não envolvidos, não contaminados. E no capítulo 1, do 8 ao 16, então vai falar sobre estas iguarias do rei. A gente não vai decifrar quais são as iguarias aqui. O fato é que eles falaram: nós não vamos nos contaminar. O verso de número 8 diz assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei.
Pastor, mas então quais são? Não sei quais são essas iguarias. O fato é que ele sabia que era algo impuro. Ele tinha conhecimento de que se tomasse daquelas iguarias, se participasse da mesa do rei, estaria se contaminando. Ele sabia. E ele sabia porque ele conhecia aquilo que agradava a Deus. Então, quando eu digo que eles estão um passo à frente, é porque eles têm solidamente convicções, conhecimento, percepção, estudo a palavra, eles sabem o que agrada a Deus, para quando chegar aquilo que não agrada a Deus, eles falam, isso não agrada a Deus. Isso não é para o louvor do Senhor. E nós, cristãos, hoje precisamos ter essa visão, mas só teremos essa visão e posição se conhecermos o que agrada a Deus. O estudo da palavra, a leitura, a amizade com Deus, a intimidade com Deus, vai fazer com que na hora que chega de fato, o fiscal do imposto, o fura-fila, o troco errado, que a mulher do caixa te dá, são detalhes. São detalhes. Um Halloween, domingo tem Halloween. Graças a Deus que aqui, pastor, ninguém vai enfeitar a casa com abóbora, nem com bruxa, nem com morcego, nem nada. Por quê? Porque o pastor disse que Halloween é algo que não agrada a Deus? Não, porque eu tenho conhecimento daquilo que agrada a Deus, pela palavra, pelo estudo, pelas escolas bíblicas que eu... Já é para ser doutor. Por isso é que eu sei que aquilo não serve. É por isso, é antecipando, um passo à frente. Quando a mulher do caixa entrega o troco errado, você devolve. Não é porque você é o melhor do cidadão, não. É porque você sabe de antemão. Não posso me contaminar. O jovem sabe que não pode cabular a aula, pular muro, rabiscar, quebrar, botar taxinha na cadeira da professora. Botar super bonder na cadeira, nos pezinhos da cadeira da professora. Ah, pastor, mas isso acontece nas escolas? Não. Nadinha acontece dessa forma. Eles sabem antes. Nós precisamos saber antes. Filipenses 2, 14 e 16 diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. O terceiro passo para esse coração dedicado é a confiança na recompensa eterna. Eles esperavam de Deus, eles aguardavam em Deus. Ainda no capítulo 1, do 17 ao 21, vai falar a respeito disso. Nós vamos dedicar a nossa vida ao Senhor. E no verso 20 diz assim: e o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Eles extrapolaram tudo, eles conseguiram superar todos os detalhes, toda a métrica colocada pelo rei. Esperaram no Senhor. Desde que comamos a nossa comida desse jeito, não ficaremos para trás. Confiamos em Deus, porque vamos comer algo que agrada ao Senhor. Confiaram no Senhor e receberam recompensa, um reconhecimento humano, inclusive. Colossenses 3, 23 e 24 é famoso entre nós. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.
E por causa disso, nós podemos aguardar uma recompensa eterna. Então, pegando que a história de Daniel traz muito mais para nós e choca-nos, porque de repente a gente está falhando num desses passos. Esse aguardar de Deus, a resposta de Deus, a confiar no Senhor, esse coração dedicado, íntimo com Deus, amigo de Deus. E aí o capítulo 2, todo ele é a dependência total de Jeová. Porque Daniel disse para os encarregados do rei que iriam matá-lo, disse para o rei o seguinte: não sou eu que tenho condições de revelar o sonho que você teve. Ninguém tem, nenhum dos magos, nem eu, somente Deus. O quarto passo é essa dependência total de Jeová. Somente Deus. Eu dependo dele, eu vou buscá-lo, me dá mais um dia porque eu vou buscar. Compartilhou com os amigos, falou: orem também, busquem a Deus, porque nós precisamos, senão vamos morrer. Vamos depender ao Senhor. Ele falou para o rei: eu não tenho. Diante do rei ele falou: não sou eu que revelo, é Deus quem revela. Todo o capítulo 2 vai estar resumido nisso. Romanos 8, 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você sabe disso? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por isso eu busco, por isso que eu confio, por isso que eu oro, por isso que eu entrego, por isso que eu intercedo, por isso que eu faço valer o relógio de oração, o clamor a Deus. Por isso que eu acho importante esse momento inicial do culto, quando o pastor traz a lista de motivos de oração, de agradecimentos, intercede junto, a igreja intercede. Ou a gente está doido para passar essa fase logo, essa parte logo, para pular logo para o louvor, para depois vir a mensagem e acabar o culto. Essa a dependência total de Jeová. Daniel fala para os amigos: ore. Daniel fala para o rei: eu não tenho nada. Virá de Deus. Concluindo, amados, a conclusão é o capítulo 3. A nossa fornalha de cada dia, né? Saia daqui, nesta manhã, converse em família, converse com você mesmo, dizendo o seguinte: na igreja não estava quente não, mas agora quando eu voltar para casa a fornalha está lá acesa. Amanhã que dia? Segunda, fornalha, a nossa fornalha de cada dia, uma prova de fé diária, que vai exigir de nós uma demonstração da nossa obediência, da nossa fé. E ao final, seremos reconhecidos por aqueles que servem ao Deus Todo-Poderoso. Você não vai ser jogado numa fornalha literal, mas você conhece as suas fornalhas, você as tem. Para alguns você conversa, para outros você não, mas você, dentro do seu coração, você sabe quais são as suas fornalhas. 7 vezes mais. 7 vezes mais. Essa experiência dos amigos e de Daniel, elas têm muito a nos falar. Dá para esmiuçar mais, pregar muito mais em muitas outras ocasiões, mas basta isso para que você saia hoje perguntando: o quarto homem está junto com você? Você tem intimidade, teu coração está tão dedicado a Deus, você antecipa todas as coisas, que na hora da fornalha, você sente a presença do quarto homem contigo? Ele está lá? Quando você voltar para casa agora, na hora do almoço, o quarto homem estará lá? Na segunda-feira no serviço, ou na falta desse serviço? Mais uma vez, indo, entregando currículo e tudo mais, o quarto homem estará lá?
Ou fazemos encenação domingo a domingo, de que somos íntimos de Deus. Apenas uma leitura de alguns versículos, você os conhece. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa palavra alcance seu coração, a sua vida, a sua família. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito e eterno Deus, ajuda-nos a estarmos um passo à frente na terra de Nabucodonosor, pois nós não vamos fincar moradia neste lugar. A nossa expectativa é assim, intimidade contigo, confiança, entrega, obediência. Ajuda-nos a antecipar isso na vida cristã, para que nós não nos assustemos, para que não sejamos pegos de surpresa, tendo que decidir de última hora se fazemos o que te agrada ou não. A leitura bíblica, a oração, a devocional, o conhecimento de Deus, mais do que sacrifício, vai transformar o nosso coração e vai tornar-nos dedicados ao Senhor. Nessa manhã, ó Deus, fala conosco, aqueles que estão presentes, aqueles que acompanharam pelas mídias, ó Deus, na internet, que verão depois. Fala conosco, continua falando, continua nos preparando. E Senhor, quando tivermos que servir ao Senhor até a morte, até a fornalha, que tenhamos a certeza, a convicção